Show, muito bom dia pessoal. Estamos aqui preparando o nosso cafezinho. Tá no jeito aí, Jalo? Tá no jeito. Deixa o pessoal entrar na nossa live de hoje. E hoje, proposta é a gente falar um pouco sobre a nova tabela SUS paulista. A gente viu que houve uma nova publicação, né, Lu? Que trouxe algumas mudanças aí para o processo da tabela SUS paulista. E a gente aproveitar o dia de hoje aí para falar um pouco com as pessoas, né? Falar o que mudou, falar como isso vai impactar nos hospitais, como vai impactar no dia a dia dos gestores. E tem bastante coisa legal aí, né? Bastante ponto que o pessoal vai ter que se movimentar agora, né? Tem dinheiro novo, vamos dando os spoilers aí, mas acho que vai ser bem interessante o nosso bate-papo de hoje. Com certeza, né, Murilo? A gente viu que teve uma republicação da Resolução 198, que trata da tabela SUS paulista, porém a gente não tem visto isso ser comentado pelos gestores, pelos hospitais, né? A gente acompanha vários hospitais, né, vários gestores, tanto aqui da região como de outras regiões, e a gente não viu, parece que o pessoal ainda não se atentou para essa republicação que traz muitas novidades que são muito importantes para tratar das ofertas, né, nas regiões e também para essa falta de oferta que a gente vê, né, que o pessoal tem questionado essas questões que veio a questão da tabela SUS paulista, porém, eles não conseguiram ver isso ainda em números, em pacientes atendidos, né? E essa republicação, ela traz justamente isso, algumas mudanças que vão tá atuando significativamente nessas questões de demandas e de ofertas nas regiões. Acho que nós estamos num ano diferente, né, Lu? É um ano de eleições municipais, um ano que o pessoal na base municipal está muito imerso, né, no debate do momento eleitoral. Os próprios hospitais, né, a maior parte dos hospitais, a gente tem aí hospitais, acho que cerca de 400 hospitais filantrópicos no estado de São Paulo, e a grande maioria dos municípios paulistas são municípios com menos de 20 mil habitantes. E aí a gente, né, viveu essas experiências, sabe que num município pequeno, num município pequeno, o próprio hospital também tem um papel político, né, também acaba de certa forma participando do debate eleitoral, e aí talvez isso faz com que a gente não tenha visto até o momento, pelo menos, né, ninguém se posicionar com relação à publicação da nova tabela SUS paulista. Então, houve mudança de portaria. A gente sabe que toda publicação de portaria, toda política nova, ela vai ter um período de amadurecimento, né, para conseguir gerar efeito, para conseguir fazer sentido lá na ponta. E a gente vinha, né, nesse amadurecimento da primeira versão da portaria, né, Lu? Inclusive no congresso da FEOSP, isso foi muito discutido, muito debatido. A gente vendo aí vários hospitais, né, discutindo a questão da tabela SUS paulista e de como isso veio para incrementar, né, os serviços, mas agora nesse processo de mudança acaba que a gente tem visto que isso, talvez por conta desse momento eleitoral também, tenha ficado meio em segundo plano, né? E aí a gente tem várias ações que vão ser, digamos assim, ter que ser desenvolvidas tanto pelas DRS quanto pelos hospitais. A questão dos municípios que têm hospitais sob intervenção, né? Então, vários pontos aí que essa republicação da portaria traz aí para a nova avaliação, né? Com certeza, acho que foi feita uma discussão muito forte, né, com relação à tabela SUS paulista, porque ela veio realmente complementar aí os custos hospitalares, né? Muitos hospitais, com a questão dos recursos da tabela SUS paulista, conseguiram até equilibrar um pouco as suas contas, porém agora a gente precisa tratar do outro aspecto, né? Do porquê que veio a tabela SUS paulista, né? O que o comitê, porque você sabe que tem um comitê que avalia essa implantação da tabela, o que eles têm avaliado, né? Porque algumas regiões isso ainda não apareceu, né? Então, o que foi? Olha, foi complementado a tabela e o que foi ofertado? Por exemplo, às vezes a gente tem prestadores que têm estrutura, né? Tem RH, poderia estar produzindo mais, essa produção
ela poderia estar indo para a série histórica deles, né? E, inclusive aumentando o recurso, o MAC, né? O MAC deles, o repasse, né? Que é tão importante, a gente sabe que é tão difícil, né? Acontecer isso. E mais, o que acontece, Murilo? Essa republicação da tabela, ela foi feita... primeira coisa que eu acho importante, né? Ela foi feita, não foi publicada de manhã, né? No diário de manhã, ela foi... edição extra. Uma edição extra. Legal. Né? Isso olha o insight, Lu, né? Talvez, a gente sabe, né? O pessoal já está habituado, né? Toda a primeira versão do diário oficial, o pessoal já vai lá, já olha, vê o que tem de novo. E aí, às vezes, sai uma edição extra e as pessoas deixam passar, né? Isso. Então, assim, foi uma edição extra. Legal. Que possivelmente o pessoal acabou deixando passar. E a segunda coisa é que a gente não viu ainda uma discussão, né? No Estado, nas DRS, e os próprios gestores levantar isso, né? Porque a gente sabe muito bem que as CIRs são para isso, né? Os gestores poderem levar também discussões que eles acham importantes, que vão ser importantes para a gestão municipal, né? Então, a gente não viu isso acontecer ainda nos espaços. Então, é muito importante a gente hoje trazer essas informações, né? Tanto para os gestores municipais, como para as entidades filantrópicas, né? Que são a maioria aí que prestam serviços, né? Para que eles levantem essa bola e comecem a discutir a republicação da tabela. Com certeza. Bom, então, nós estamos aqui no nosso Café com Saúde. É um prazer aí estar nesse bate-papo, né, Lu, com todos os nossos queridos amigos aí da rede social, do Instagram. A gente já está aqui com o nosso cafezinho na mão, canequinha da Desenvolve. Esse cafezinho seu é cinematográfico, viu, Lu? Não é? Você já olha o jeito que você está segurando a caneca aí. Não, tá cinematográfico, mas já vou pedir para os meninos colocar um cafezinho para nós. Você aí também do outro lado, prepara o seu cafezinho, porque no Café com Saúde a gente vem aí trazer temas importantes para a gente trocar ideia, para a gente discutir, para a gente trazer as novas ações aí, temas que envolvem a política pública de saúde, né, que impactam a saúde do seu município. E hoje, no dia de hoje, né, ontem a gente teve o curso aqui em Ribeirão Preto, né, o curso sobre a nova lei de licitações com foco na saúde. Foi um treinamento bem legal, a gente tinha quantas pessoas ontem, então? Foram mais de 50 pessoas. Mais 50 pessoas no nosso treinamento de ontem. A gente tentou trazer uma abordagem, né? O treinamento foi a Estefânia, né? Quem conduziu junto comigo e com todo o suporte da Lu, da equipe do nosso time aqui. A gente fez um treinamento focado em licitação, na nova lei de licitações, com foco na saúde. Né? A gente vê o pessoal, às vezes, dar uma abordagem muito jurídica para a nova lei de licitações, ou uma abordagem muito voltada para o setor de licitações, e não, a gente tentou trazer um tema muito focado no dia a dia do gestor de saúde, dos técnicos de saúde, que os nossos interlocutores, né? As pessoas com quem a gente, de certa forma, aqui tenta melhorar a vida, tenta servir de ferramenta para eles trabalharem melhor. E hoje, né, no nosso Café com Saúde, a gente veio para discutir um pouco dessa republicação da Portaria 198, republicação da portaria que trata da tabela SUS paulista. A tabela SUS paulista aí que foi uma surpresa, Lu, no seu ponto de vista, do início de gestão do governo estadual? O que você acha? Eu acho que o governador mandou bem, né? Porque é uma questão que o pessoal reclama há muito tempo da questão da tabela SUS, Sim. Né? De como a tabela ela não reflete o real custo, né, que os hospitais têm com os procedimentos, né? E aí quando ele vem e fala, olha, eu vou complementar a tabela, ele abre a chance aí da gente realmente cumprir o que é o objetivo dela, que é a redução de filas, ampliação de oferta, né? E que a gente não pode perder esse foco, né? Legal. Porque o que a gente viu foi isso que eu falei para você, olha, tudo bem, a gente conseguiu equacionar e equilibrar as contas das entidades, isso foi muito legal, mas agora a gente precisa passar para o objetivo principal da tabela, que é ampliação de oferta, redução de filas no estado de São Paulo. Mandou bem.
Mandou bem. Mandou Muito bem. Você viu essa aí? Então, o governo do estado mandou bem, a tabela paulista já provocou e trouxe também o governo federal, né, que se posicionou e falou da atualização dos valores da tabela agora. No final do ano de 2024. No final do ano. Então, assim, ó, pô, legal, né? Então, o sistema, a política pública se reorganizando para conseguir aí melhorar o serviço na ponta, né? Melhorar o serviço para o cidadão, ampliar a oferta, enfim. É legal que a gente viu um sistema como esse. Vou pedir aqui, ô Brunão, coloca um café para nós aqui. A gente está com um café muito cinematográfico. Vou pedir para o nosso querido Bruno aqui pegar um cafezinho para nós. Enquanto ele faz isso, Lu, vamos começar a conversar com o pessoal aqui a respeito de mudanças, né? Das pontuais mudanças aí na tabela SUS paulista. Primeira coisa que a gente vê, que eu vi aqui, acho que a gente pode trazer um pouco, falar um pouco a respeito das cirurgias com politraumatizados. Né? Então, grandes hospitais, hospitais de trauma, né? Isso é uma questão que impacta muito. Foi um ponto que foi muito levantado pelo pessoal na época, né? Que a cirurgia do politrauma só haveria complementação da tabela no CID principal, né? Isso, no primeiro procedimento. No procedimento principal. Né? Mas a gente sabe que no caso de um politrauma, né? Sei lá, o cara se estrupiou aí no acidente, teve que ir para um hospital e aí tem que consertar um monte de coisa, tem que salvar a vida dessa pessoa e aí o hospital precisa ter condição financeira, né, de arcar com esse custo, de cuidar dessa pessoa. E aí a tabela SUS paulista, que antes, né, vinha para complementar só o primeiro procedimento, hoje traz essa complementação mais geral, né, Lu? Sim, ela vai, nesse momento, com a nova publicação, ela fala de complementação pela tabela de todos os procedimentos apresentados. Porém, o pessoal não pode esquecer das críticas, né, das normas e críticas da SIH. Então, mesmo que a tabela SUS paulista liberou para apresentar todos os procedimentos que foram realizados, eles continuam atrelados às normas e críticas da SIH. Tem que produzir. Tem que apresentar a produção, né, a produção real lá dentro do sistema de produção de informação hospitalar. E olhar para as críticas, né? Então, por exemplo, existem alguns procedimentos que não podem ser realizados ali nesse rol de procedimentos. Então, se ele colocar alguma coisa que está dentro das críticas da SH, ele também não vai receber, como acontece hoje com a tabela SUS, tá? A única mudança é que antes a tabela só complementava o primeiro procedimento e agora ela vai complementar todos os procedimentos que forem apresentados ali em cirurgias múltiplas, né? Legal, legal. Mudança legal, então. Né, os grandes hospitais aí que estão cuidando, principalmente de politrauma, né, de acidentes, enfim. O Diego fez residência, né? O Diegão nosso fez residência no Mário Gatti, Hospital Mário Gatti, lá em Campinas. Diz ele que lá só chegava a pessoa que estava nas últimas, porque aqueles acidentes da rodovia ali, ele falou, ó, se lá no Mário Gatti não salvar, em outro lugar não salva, né, de contador de história, então ele gosta, e aí ele aumenta, né, ele vai colocando mais história e vai piorando a situação dos coitados acidentados. É isso. Mas, quer falar, Lu? Não, e teve também uma outra questão que nesse mesmo parágrafo houve uma mudança, Murilo, que é a questão principalmente que a publicação, a primeira publicação, ela falava sobre que a apuração das internações psiquiátricas e de longa permanência, elas seriam feitas só com a alta do paciente naquele mês, tá? No caso dessa nova publicação, ela fala que as diárias de psiquiatria de longa permanência, elas serão complementadas pela tabela SUS paulista no mês de competência. Então, a gente sabe muito bem que o paciente psiquiátrico e o paciente de longa permanência, eles não vão sair do hospital, né? Então, se ele não saiu, todas as diárias que ele teve naquela competência vão ser pagas com complemento pela tabela SUS paulista. O que antes não, era só na alta do paciente, tá? Então, essa também é uma mudança muito significativa, porque anteriormente eles tinham esse pagamento do complemento só lá na frente, quando fosse ter alta, e agora não. Todos os meses, porque a questão da longa permanência
e da psiquiatria tinha ficado de fora da publicação, né? Entendi. E agora acharam por bem colocar essa mudança na tabela, uma vez que para hospitais que têm esse tipo de internação estava impactando muito essa questão da não complementação para esses casos. Nossa, olha que legal. A gente tem, né, nos hospitais de longa permanência internação aí de 90 dias. Sim. Né? Então são 3 competências pelo menos, né? O paciente às vezes entra no meio de um mês e aí isso vai fazer com que o recebimento se dê depois mais de 120 dias. Então, muito legal, muito bom aí. Os hospitais com leitos psiquiátricos, né? Muito comum com a política nova a gente ter hospitais gerais com leitos psiquiátricos, né? O pessoal lá de Garapava é um bom exemplo disso. Legal, a tabela SUS Paulista, então, vem para complementar também esse ponto, né? A gente tem, pessoal, só para se ter uma ideia, 10 leitos de internação psiquiátrica em hospital geral são financiados pelo governo federal por cerca de R$56 mil mês. Tá? 10 leitos, são R$5.600 por leito. Cara, isso tem que pagar toda a equipe, tem que pagar todos os custos do hospital, tem que pagar água, energia, internet, a estrutura física, tem que pagar medicação, tem que pagar o médico, tem que pagar a equipe médica, tem que pagar a equipe de serviços complementares, né? Equipe de enfermagem, de TO. Não dá. O dinheiro não dá. A matemática é simples, né? R$56 mil para manter uma estrutura desse tamanho, para manter 10 leitos ocupados, né? Tem que custear a alimentação dessas pessoas, né? Então, muito bom a gente ver aí essa reorganização, né? E o governo do estado, como diz a Lu, mandou bem para trazer aí a complementação financeira, né, e apoiar os hospitais que estão levando a saúde para a ponta, né? No final das contas, né, Lu, o órgão gestor ele financia, mas quem faz a saúde é quem está na assistência, quem está na ponta, né? Quem está lá atendendo a população. Mandou bem, boa. E aí esperamos aí, né, ver os próximos passos. Agora o governo federal já vem para atualizar a tabela SUS, né, sob perspectiva financeira. A gente espera os próximos passos aí de incremento, de mais recursos para a saúde pública, de mais incremento aí de todos os níveis, né? Vamos esperar que ele mande bem também, né? Vamos esperar que ele mande bem. A gente acredita que ele vai mandar bem. Vamos lá, vamos ver como vai ser isso aí. E aí, a gente tem mais. Pega essa, Brunão. Ó, a gente traz aqui em primeira mão isso aqui que não estava previsto na publicação original da tabela SUS Paulista. Agora a gente tem, são R$50 milhões a mais na tabela SUS Paulista para a realização de mais procedimentos e mais cirurgias. Exatamente isso. O governo estadual ele tirou um recurso do teto MAC estadual, né, do estado, e um recurso do Tesouro do Estado mesmo. Então foi colocado na tabela SUS Paulista R$12.598.959,76 proveniente do teto MAC estadual. 76 centavos, a Lu não deixou de fora. Não. E R$38.281,87 que são do Tesouro Estadual. Esse recurso é um recurso a mais, né? É um dinheiro novo que a gente fala, que ele vem trazendo para ampliar a oferta. Então, por exemplo, isso não está dentro do teto combinado na publicação original. Então, por exemplo, eu sou um hospital e eu tenho lá já um aditivo, né? Eu tenho um convênio com o município, fiz um aditivo da tabela SUS Paulista e tinha um valor, né, por entidade já determinado, que ele foi com base na produção, né, de 2022, que foi feita essa série histórica, certo? Agora, aquele mesmo hospital que já recebe esse valor, se ele verificar que ele tem estrutura física, estrutura de profissionais e que ele pode ampliar a oferta, ele terá um recurso novo. Legal. Além da complementação da tabela, vai ter recurso novo para fazer mais. Isso, exatamente. Então, por exemplo, olha, quando eu recebi a complementação da tabela, ela veio em cima da minha produção, né, da minha série histórica. Legal. Só que hoje,
nós já estamos em 2024 e eu mudei a estrutura do meu hospital. Então, hoje eu posso ofertar cirurgias que eu não ofertava antes, eu posso ofertar exames que eu não ofertava antes. Então, de acordo com a análise daquela região que eu estou inserido, se houver demanda de algum exame que eu consiga fazer, eu posso fazer essa oferta. Isso vai ser discutido em CIR, Legal. né? Quem será o prestador? E aí, o que vai acontecer? Decidindo aquele prestador e os procedimentos que ele irá realizar, vai passar isso em CIR, vai tirar do teto estadual e passar para o teto municipal. Isso no mês já que for decidido sobre essa prestação de serviços. Então está dependendo da CIRS. Sim, vai analisarem essa alocação de recursos. E como que eles vão fazer? Já está claro como que eles vão fazer a distribuição desse dinheiro entre as CIRS do Estado? Então, vai fazer essa análise. Não, entre as CIRS do Estado, não. Ele não tem uma divisão entre as CIRS. Vai acontecer em cada região essa análise até chegar ao limite. Teto. Então, por isso que a gente acha, enquanto consultoria, né, que é importante que as pessoas comecem a levar seus pleitos, né? Porque é finito, o recurso é finito. Sim. Então, as regiões que se organizarem primeiro vão beber água limpa, né? Que legal. Não, então, as regiões que tiverem mais capacidade produtiva, que se anteciparem, né, que levar isso para a CIR, né, que os próprios hospitais, a gente sabe, né, o Lu, aqui da nossa região, você esteve como gestora por muito tempo, foi gestora de hospital também, eu conheci um pouco também da gestão pública. A gente sabe que às vezes o próprio hospital, ele provoca, né? Ele fomenta que o município, o secretário de saúde leve isso para a CIR. A gente tem aqui na nossa região ali, Tuverava faz muito isso, Franca faz muito isso, dos aqui mais perto. Então, se os hospitais provocarem, começar a levar isso para a CIR e tiverem capacidade executiva, capacidade instalada para executar, para prestar serviço, a gente vai ter aí 50 milhões de reais a mais para a realização de procedimentos. É muito comum, Murilo, por exemplo, a gente pega aqui um hospital que a gente conhece bastante, que é o Hospital de Pitangueiras, né? Ele tinha uma oferta muito grande, por exemplo, para catarata, cirurgia de catarata. Legal. Ele já tinha feito a demanda ali do município, né? O que ele fez? Ele ampliou essa oferta para a região. Então, naquele momento que tinha aquela questão das cirurgias que eram pagas FAEC, né? Na época. Foi feito alguns acordos e ele fez várias cirurgias de vários municípios ali no entorno. Nesse momento, por exemplo, para o pessoal entender o que a gente está falando, ele pode levar para o gestor, né, do município, levar para a CIR essa oferta dele, que ele tem condições. Se a questão da cirurgia de catarata for um problema na região, né? Tem que ser pactuado em CIR. Existe muita demanda, né? E ele está oferecendo o serviço. Ali na CIR pode ser pactuado que vai passar um recurso para ele referente a tantas cirurgias de catarata, né? E que ele vai desenvolver esse trabalho. O que muda também com a nova repactuação? Que nesse momento vai ter um acompanhamento através de uma comissão, né, que foi criada. Tá. Essa comissão é a comissão de avaliação, né, da tabela SUS paulista. Legal. E essa comissão, que inclusive teve a entrada de um representante do COSENS. Olha aí. Na publicação original... É apoiador ou é secretário? É um secretário, né? Na publicação original, ficou criado o Grupo Estadual de Monitoramento e Avaliação da Tabela SUS Paulista. Legal. Certo? Nesse momento, com a republicação, ela insere um representante do Conselho de Secretários do Estado de São Paulo, né, do COSENS. Ótimo. Para quê? Para ele acompanhar como está acontecendo isso nas regiões do Estado, né? De acordo com a portaria, as coisas estão acontecendo mesmo. Então, é muito importante a gente também trazer uma outra situação que também aparece na republicação, um assunto puxa outro, né? Que nesse momento, o município foi lá,
fez uma oferta, o município, a entidade, né, qualquer prestador. Ele fez essa oferta. Vai lá, passa na CIR e ele passa a receber esse complemento do teto estadual que passou para o teto municipal. Tá. Né? E isso também coloca o prazo, tá? Então, por exemplo, ó, por quanto tempo? Por 6 meses, por 1 ano, ou não tem tempo, tá? Tem algumas situações que não vão colocar nem tempo, vai ficar por um tempo aí sem fim, né? O que vai acontecer? Ele vai ser acompanhado, a produção que ele ofertou vai ser acompanhada por essa grupo de avaliação e monitoramento. Tá. Se ele não produzir aquilo que foi pactuado, pode a CIR decidir, ele vai perder esse recurso, tá. E a CIR decide para qual outro prestador passará aquele recurso. Então, sai esse recurso dele de novo, né? Do teto dele, que era um recurso do teto MAC estadual, que estava sendo passado para um prestador municipal, em decisão da CIR, passa para outro prestador. Isso sim, é ato contínuo, né? Sai de um, passa para o outro, e aí vai monitorar o outro também, e aí se o outro também não cumprir, passa para outro. Então, é uma outra situação que a gente vê com muito bons olhos, né? Mandou bem. Que nesse momento, mandou bem de novo. A comissão mandou bem. Agora já não foi nem o governador, foi a comissão. Que mandou bem, né? Que a gente vê aí essa questão do COSEN junto, que eu acho muito importante, né? Que vai avaliar essa questão. Não está produzindo, então não vai ficar com recurso. O recurso passa para um outro prestador. Legal. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que é uma puta oportunidade, né, Lu, da gente olhar aí principalmente para as demandas reprimidas. A gente sabe que a gente ainda tem demanda reprimida de cirurgias e procedimentos, pensando aí que a gente passou um grande período aí com o Covid, né, com demandas ficando represadas. E aí agora esse esforço, né, inclusive com a atuação do COSENS, que eu acho fantástico, é muito importante a gente ter nesse debate. Pensando num debate bipartite, né, é importante a gente ter uma participação aí, uma representatividade dos secretários municipais, né? E aí o COSENS vem aí para fazer esse papel. Muito importante. Muito bom. Outra coisa importante, Murilo, também, que está dentro desse contexto, né? É que a gente sabe que os secretários reclamavam muito da transparência, né? Então, como ficavam esses planos? Vamos supor, porque também pode ser um próprio prestador estadual, tá. Né? Então, ali naquela região, o prestador estadual pode falar, olha, eu tenho condição de absorver essa demanda. O plano de ação desse prestador, mostrando que ele tem condições de ampliar a oferta, mostrando que ele está produzindo, ele passa a ser aberto para aquela região. Olha que legal, olha que legal. Muito bom. Então, os equipamentos que estão contratualizados hoje com o Estado também podem executar esses 50 milhões de reais para fazer cirurgias e procedimentos. E aí, detalhe, né, Lu? O Estado não vai vir empurrar isso goela abaixo, vai ter que ser pactuado em CIR. Vai ter que ser pactuado em CIR e abrir, né, os planos, que isso era muito difícil acontecer. Então, por exemplo, o gestor municipal, ele não via o plano do gestor estadual, né, do prestador estadual. E agora, por determinação da nova republicação, esses planos passam a ser abertos, né, para que aqueles gestores municipais que fizeram essa anuência, né, dessa prestação de serviço por aquele prestador, ela possa acompanhar o plano dele, a produção dele, mensalmente, para verificar se eles vão pedir para continuar, né, esse trabalho ou se eles vão passar para um outro prestador. Então, isso é muito importante. Muito bom, muito legal. Esperamos aí que essas cirurgias cheguem na ponta, né? Que esses procedimentos cheguem na ponta. A gente dá uma acelerada nessa fila demanda, né? Que o Estado com certeza tem. E eu acho que esse recurso, 50 milhões de reais a mais para a saúde pública, vem num momento muito positivo para que a gente consiga fazer isso. E aí, Lu, eu vi um negócio também que eu achei super legal. Tem um ponto aí que não estava na outra portaria também. Né? Não estava na outra portaria. A gente tem aí vários amigos aí nas DRS, né?
tem a Adriana aqui em Ribeirão Preto, uma querida Adriana Ruzeni, tem a Ivana que está lá em Barretos, né? Tem o pessoal ali de Franca, a equipe técnica que a gente conhece toda lá, a Lucia, a Thalia, o pessoal. Tem mais. As DRS que conseguirem se antecipar, a portaria então autoriza que as DRS do estado de São Paulo façam um chamamento para poder contratar mais cirurgias, mais procedimentos e colocar isso para a população. Sim, muito importante também essa questão da possibilidade das próprias DRS, né, realizarem um chamamento, uma vez que a DRS é quem está lá junto, né, e acompanha essa questão das demandas, né, como que está isso, se as filas estão grandes ou não, né, como que os gestores têm se posicionado diante dessas faltas, às vezes, né, desses procedimentos, o que impacta diretamente na qualidade da saúde da população. Então, isso é também uma questão que eu acho que foi muito bem pensada, né? Trazer nessa nova publicação a questão da possibilidade do chamamento pelas próprias DRS, que facilita muito, né? Facilita muito e coloca aí agora, né, mais uma vez, a gestão na mão dos atores, né, das regiões, dos municípios, para a gente conseguir entender a necessidade local, a necessidade regional, na micro-região ali, né, na CIR, a gente dar vazão, né, fazer essa fila andar, dar vazão para essas cirurgias. Trouxeram mais uma vez, né, a proibição da complementação da tabela SUS paulista para instituições e entidades sob intervenção, né, Lu? Sim. E acho que era isso, né? Tem mais algum ponto Não, tem específico? Sim, tem um ponto também muito importante que eu acho que, de novo, a gente fala da transparência, né? Quando esse prestador ele for um prestador municipal, né, a regulação ela vai ser através da Política Nacional de Regulação. Então, não é mais o próprio gestor municipal que faz a regulação desses serviços, legal. né? Essa regulação vai ficar a cargo, né, de uma regulação ali que possa atender a região, o estado, né? Legal. E não mais uma regulação puramente municipal. Tem que estar no CDR, será? Com certeza. E outra coisa importante, a gente tem que lembrar aqui, que vai ser muito importante o papel das comissões intergestoras bipartite, né? Regionais, as CIRS, né? Para garantir a transparência desses planos operativos, dessa regulação. Então, que paciente que está entrando, como que está essa fila, né? Então, quem que está sendo atendido? Porque é muito comum também, Murilo, acontecer aquilo. Por exemplo, os municípios que não têm uma entidade filantrópica, não tem um prestador, aí, um hospital no seu território, né? Eles sempre ficam com uma demanda muito grande, porque eles nunca conseguem acessar. Quem tem um prestador no seu território, você pode utilizar, pegar uma emenda, né, para pagar cirurgias, você pode usar o próprio recurso próprio. É mais fácil, né? É muito mais fácil. É mais fácil. E esses municípios de pequeno porte, eles ficam sempre em desvantagem. Nesse momento, passa a ficar uma coisa bem linear, bem igual para todos, independente do tamanho do município, né? E da complexidade da saúde naquele local. Por quê? Vai ser acompanhado, as discussões vão ser na CIR, eles vão ter como acompanhar esses planos de ação, como acompanhar a produção desses prestadores que ofertaram, né, aí, os procedimentos, e com isso a gente consegue uma situação muito mais transparente, muito mais equânime e muito mais perto daquilo que os gestores municipais precisam. Muito bom. Legal, legal. E a gente conseguir aí atender, né, com esse recurso público, tanto os municípios que têm aí um hospital local, né, que tem mais condição de dar resolutividade para a demanda de média e alta complexidade, mas também aqueles municípios pequenos, que são a grande maioria dos municípios do estado, e que hoje, né, através da transparência, né, da inclusão desses pacientes no CDR, né, no cadastro de demanda por recurso, regulação através de sistema, para que a gente consiga aí de fato levar esse recurso público para a ponta de maneira justa, né, dividindo com uma distribuição. Acho que a gente tem pergunta aqui, deixa eu ver, a Meire Miranda
não será permitida compensação. Tem alguma coisa sobre compensação na tabela, Lu? O que a gente pode falar a respeito disso? A republicação não fala nada de compensação. Ela só fala que o que vai acontecer? Vai ser avaliada a produção, a média, né, de produção. Após o processamento das contas pelo DataSUS, a SES vai calcular o valor da complementação mensal ao que o prestador faz jus e efetuar o pagamento da complementação ao prestador de acordo com a produção até o limite estabelecido, calculado com base na média mensal. Legal. Então aí, Meire, o que a portaria traz é essa complementação, né? Agora, com essa republicação da portaria SES 198, a portaria que trata aí faz ajustes, né, na tabela SUS paulista, e eu acho que uma oportunidade aí para municípios e hospitais prestadores de serviço conseguir dar maior resolutividade para a demanda de recursos de cirurgia, de procedimentos, né? São 50 milhões de reais a mais agora, além dos outros ajustes, né, Lu? Para melhorar aí esse fluxo, e a gente espera aí de verdade que isso se traduza em mais atendimento para a população. Eu acho que o que a Meire traz é uma situação, por exemplo, a gente sabe que os hospitais eles têm um teto, né? E aí quando a gente olha, porque você sabe que tem uma ferramenta do estadual que até acompanha isso, se o hospital produziu de acordo com o teto dele ou se está produzindo abaixo e tal, né? Isso não saiu na republicação, mas tem questões que podem administrativamente ser organizadas para que os hospitais não percam essa produção. Mas aí é uma questão da consultoria, né? Que venham para cá, contrate a gente que a gente explica como que faz essa compensação. É isso aí, muito legal. Muitas notícias boas, né? Ajustes, mudanças. A gente tem essa missão aqui, né, Lu, de estar sempre trazendo isso para discussão, colocar aí um pouco do que a gente tem visto de alterações, né? De como isso pode se organizar. E, naturalmente, a gente também tem o trabalho que a gente faz aqui pela Desenvolve, né? Um trabalho aí de apoio mais próximo, de aí levar esse suporte direto para o município, esse suporte direto para a instituição, com tecnologia também. Então, acho que é um conjunto de ações, né? Mas a gente vai sempre se colocar enquanto atores que discutem, que debatem saúde pública, né? A gente é uma empresa que, no Brasil, acho que a maior empresa que fala sobre saúde pública, né, que se posiciona sobre saúde pública aí na iniciativa privada, né, do outro lado do balcão, mas a gente está à disposição aqui também para apoiar todo mundo, e aí a gente espera ver resultado, né, ver essas cirurgias chegando na ponta, e é isso. E resolvendo mesmo, né? O objetivo da tabela SUS paulista, independente da publicação original ou da republicação, é a redução de filas, né? Então é isso que a gente espera aqui para a nossa região, para todas as regiões do Brasil, né? Que realmente isso aconteça e que a gente consiga aí escrever um novo capítulo nessa história das ofertas e demandas aí no estado de São Paulo. Muito bom, gostei bastante. Obrigado, Lu, mais uma vez. Galera, esse foi mais um Café com Saúde. Nosso cafezinho aqui agora não é cinematográfico, é porque esfriou, agora é de verdade. Você tomou o seu? Tomei. Eu tô aprendendo a tomar café sem adoçante, sem açúcar. No começo aí você faz umas caretas aqui, mas vai indo bem. Esse foi mais um Café com Saúde. Muito bom, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado aqui. Esse episódio ele vai ser publicado agora também nas redes sociais, Bruno. Onde que vai ser? No nosso YouTube. Vai para as redes sociais a íntegra. Link vai ficar aqui na bio do Instagram. Siga a gente no Instagram. Acompanhe nossas redes sociais. Quinzenalmente a gente tem o Café com Saúde aqui discutindo temas importantes sobre saúde pública. E o Brunão lembrou aqui também, a gente tem o nosso podcast, o Desenvolvecast, Brunão? DSVEcast. Então, o nosso podcast da saúde, o link também está aqui na bio. Valeu, galera, muito obrigado. Até o próximo Café com Saúde. Valeu!